No dia 14, saiu um spoiler do mangá de Boruto, onde tivemos uma citação de uma capacidade da Sakura nunca dita anteriormente. Será que essa dica é a pista que faltava para saber quem sairia vitoriosa de uma batalha entre Sakura e Hinata? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Quando a gente fala de Sakura e Hinata, a gente tem que lembrar que o estilo da luta das duas é baseado em taijutsu. A Sakura com um punho adamantino e a Hinata com um punho suave. Dito isso, para saber quem teria vantagem nessa luta, a gente tem que partir para as diferenciações desse estilo. E mais do que isso, para as outras técnicas que complementam o estilo de luta delas. Começar falando sobre o punho suave. Esse estilo de luta baseia os seus ataques em atingir órgãos vitais e também em tenketsu. Durante o clássico, Kakashi menciona que não importa o quanto você fortaleça os seus músculos, a parte exterior do seu corpo, você não tem como fortalecer os seus órgãos, e por isso o estilo de luta do punho suave é muito letal. Esse dano é causado por rajadas de chakra que saem da ponta dos dedos do usuário, como vocês podem ver aí na tela no caso do Neji e da Hinata também. Os ataques aos tenketsus permitem que esse Hyuga controle o fluxo de chakra que está no corpo do oponente. Ele pode abrir ou obstruir o tenketsu no corpo do inimigo, causando uma disfunção na circulação do chakra. O modo mais comum desse uso, que a gente vê no anime e no mangá, é os pontos de chakra sendo bloqueados, e isso vai fazer com que o inimigo fique paralisado e impeça ele de utilizar técnicas. Vale lembrar que algumas técnicas, como o próprio punho adamantino, consiste em concentrar chakra na mão para desferir golpes. Obviamente, ter um ataque tão preciso para acertar pontos de chakra ou órgãos vitais só é possível graças ao Byakugan. Esse olho permite que você veja todos os tecidos do corpo do oponente e te dá uma visão de quase 360 graus, impedindo que você receba ataques surpresas, por exemplo. Diferente desse estilo mais sutil do Hyuga, o punho adamantino baseia sua força no aprimoramento do poder destrutivo do golpe, utilizando o chakra para aumentar sua força bruta. Para utilizar esse estilo de taijutsu, você precisa combinar ele com uma técnica muito básica chamada de Kairiki. Basicamente, na tradução seria força hercúlea ou força sobre-humana. Ninjas como Tsunade, Sakura e Sarada, por exemplo, conseguem levar essa técnica ao extremo, para um nível completamente inimaginável para um ninja comum. Inclusive, tem uma certa polêmica com esse jutsu, mas a gente vai falar disso aí em outro vídeo. Agora, partindo para outras habilidades fora do taijutsu de cada uma, a Sakura leva uma vantagem esmagadora, pois a Doutora Rosa tem uma invocação extremamente útil, que é a Katsuyo. A lesma é capaz de diferir ataque em grandes áreas, expelindo um ácido que corrói a carne. Além disso, os danos aos órgãos possivelmente causados pelo punho suave seriam facilmente burlados pela Sakura. Isso porque ela tem uma grande reserva de chakra do seu Byakugou, que combinado com o Infuin, que basicamente libera todo esse chakra, ela consegue se regenerar de golpes fatais facilmente, utilizando a sua técnica de regeneração Sozo Saisei. Como a gente viu a Tsunade e a própria Sakura fazendo no anime, esse jutsu permite que você receba ataques letais sem preocupação nenhuma. Isso deixa você praticamente imortal. E esse arsenal poderosíssimo da Sakura veio do treinamento dela com a Tsunade, onde ela leu todos os pergaminhos da vovó. Tá vendo só a importância dos conhecimentos dos pergaminhos? É por isso que você tem que acompanhar o conteúdo desse pergaminho aqui. Então já se inscreve aí e deixa o seu like para não perder nada do que tá por vir. Mas voltando pra luta, isso torna a Rosa um verdadeiro tanque de guerra, capaz tanto de suportar muito dano como causar muito dano. Mas agora vamos entender o arsenal da Hinata. A princesa do Byakugan possui 8 trigramas e 64 golpes. Essa técnica consiste basicamente em criar o círculo, utilizar a visão do Byakugan para ver tudo dentro desse círculo, e esse círculo é simbolizado pelas 8 trigramas, que ficam marcadas no chão, e o usuário fica posicionado dentro de um símbolo de Yin e Yang. Tudo que está dentro dessa área vai receber golpes violentos do punho suave. Além do óbvio dano físico que essa técnica causa, na verdade o que está sendo acertado e mirado mesmo são seus tenketsu. No final de uma série de golpes desse, onde você tem 64 pontos acertados, provavelmente você não vai conseguir se manter de pé. Mas calma aí que ainda não acabou. A Hinata desenvolveu um jutsu próprio dela, o Punho dos Leões Gêmeos. Com essa técnica, ela consegue amplificar a força dos 64 golpes, tornando eles muito mais letais. Isso é deixado no ar no mangá quando ela diz que vai usar os 64 golpes nesse estado, enquanto segura os leões nas mãos, porém no databook isso é dito com todas as letras. Além disso, esses leões aumentam o alcance da técnica, e também fazem com que os tenketsus sejam atingidos só com os leões passando perto, ou seja, o usuário não precisa mais tocar a ponta do dedo no corpo do inimigo para atingir a rede de chakra dele. E no último spoiler de Boruto tivemos uma dica sobre isso. A gente ficou sabendo que a Sakura poderia abrir novamente
provavelmente os Tenketsu do Inojin, que estava ferida e com um fluxo de chakra interrompido pelo Jura. É isso mesmo que você escutou. Ela poderia abrir os Tenketsu. Se a gente analisar esse quadro de acordo com a tradução do Cristo, que é um perfil muito conhecido desde o falecido Twitter, e que manja muito de japonês, a gente vê que no balão que está escrito é "se conseguirmos", ou seja, há uma incerteza, pois ela usa a palavra "se", dando aí uma condicionante. E também tem uma coisa mais óbvia: conseguirmos é no plural, o que significa que ela vai precisar de ajuda para fazer isso. Talvez de algum Hyuga que trabalhe no hospital e consiga abrir isso novamente. A questão é que isso passa longe de ser algo prático de se fazer durante uma batalha, pois ficou claro que vai exigir muito esforço, ajuda e concentração ali, onde numa batalha você não vai ter essa folga, você não vai ter tempo hábil para fazer isso. Portanto, eu não acredito que a Sakura conseguiria abrir seus Tenketsus fechados pela Hinata no meio de uma luta. Entretanto, a Hinata para fazer isso precisaria se aproximar da Sakura, e apesar de não ter o Byakugan, a Sakura tem capacidades físicas superiores às da Hinata. Por uma questão simples de feitos realizados durante a obra, a Sakura tem uma vantagem enorme em relação ao taijutsu dela, além de poder suportar o dano aos órgãos que seria causado pela Hinata. Mas o principal ponto é que os Tenketsus não são fechados todos de uma vez. Isso nunca aconteceu durante uma luta séria. São necessários diversos golpes para fazer isso. Você vai paralisando aos poucos. Cada ataque que você acerta paralisa um Tenketsu. Então a questão é que a Sakura, tendo mais força e velocidade, certamente acertaria contra golpes. A diferença é que os golpes que a Sakura acertasse seriam suficientes para quebrar vários ossos do corpo da Hinata. Cada um deles seria avassalador. Portanto, eu não acho que a Hinata aguentaria mais de 1 ou 2 socos da Sakura durante uma luta. Então fica claro aqui que o combate corpo a corpo não é uma boa estratégia para a Hinata utilizar contra a Sakura. A Hinata poderia tentar ainda fazer uma luta à distância, mas ela não tem jutsu de longo alcance, enquanto a Sakura tem o ácido da Katsuyu, por exemplo. Portanto, a melhor chance da princesa do Byakugan realmente seria no corpo a corpo. E caso ela tentasse tornar isso uma luta de resistência, durabilidade, ela também não sairia bem, porque a Sakura tem o Byakugou, onde ela armazena chakra por anos, o que faz com que ela tenha uma reserva superior. Então as chances aqui não estão a favor da Hyuga. Calma aí, não vai ficar bravo comigo porque a nossa favorita não ganhou. Particularmente, eu também gosto mais da Hinata. Entretanto, a gente tem que ser objetivo nesse tipo de análise. A Hinata não tem a experiência e o arsenal páreos para lutar com a Uchiha. Eu sei que você vai falar sobre uma novel, tem um grande potencial na Hinata. Se ela quisesse, ela faria muitas coisas e etc, etc. Mas acontece que essas coisas nunca aconteceram. A Hinata nunca teve isso como objetivo, ela nunca quis se tornar o mais forte possível. Ela não desenvolveu todo o potencial que ela tinha. Pelo que a gente viu no mangá, na obra, a Sakura tem mais vantagem, a Sakura tem mais feitos, mesmo que o estilo dos Hyuga seja um counter natural. Além disso, só para deixar claro, essa batalha tá levando em conta exclusivamente feitos do mangá e do anime. Se a gente fosse pegar os feitos da novel, eu sei, a Hinata tem grandes feitos, mas a Sakura também tem feitos absurdos. Por isso eu escolhi não considerar os feitos de nenhuma das duas em novels. E se você ficou até aqui, obrigado por assistir, se inscreva, compartilha, comenta aí o que você achou, deixa o like e falou!